Dr. João Pantoja, pneumologista. Como é que vai? Boa noite. Estou acabando de apresentar o grupo que está entrando aí. Para quem não conhece, o Dr. João Pantoja é um pneumologista com formação na Clínica Mayo, nos Estados Unidos. Para quem não conhece, talvez seja um dos centros médicos mais respeitados do mundo. E há pouco tempo tivemos uma live lá, Pantoja, com o Guilherme Oderich, que hoje é o chefe da cirurgia vascular lá, que é um brasileiro que acabou indo para lá, e depois de muitos anos lá virou chefe. E ele falou que em Rochester eles reabriram o hospital, porque afinal Rochester tiveram 80 casos de Covid. Então, o prejuízo para a Clínica Mayo foi algo de 3 bilhões de dólares, e eles então tiveram que... Mas estão aproveitando, o Pantoja veio da Clínica Mayo, ele já foi diretor do Barrador, do Copador, hoje do Copstar, mas além de ser, então, digamos, um gestor médico, é um pneumologista de renome em todo o Brasil, no exterior. E obrigado, Pantoja, por gastar 1 hora hoje aqui com a gente. Obrigado no meu nome, obrigado em nome da Itamucino, que está patrocinando todo o link de maneira gratuita, apenas dando a gente a plataforma e o anúncio. Marcelo, obrigado pelo convite. Realmente é uma honra, é uma plataforma nova para mim. Quando o Marcelo falou, vamos participar de um papo no Instagram, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que abrir uma conta no Instagram. Só meus filhos me mandam isso, eu não tenho a menor ideia. Mas tá interessante, Marcelo, obrigado. É bom, a gente procura fazer a nossa live, porque claro que tem, eu vi na própria Redditor e outros hospitais e outros médicos que têm as suas web seminários, e a gente faz isso também, mas essa live ela fica informal e aberta, de maneira que as pessoas vão entrando, e muitos têm professores de educação física, amigos nossos, e clientes meus e seus, provavelmente, e que tem dúvidas, né? Você é um pneumologista, o Covid afeta tudo, mas principalmente pulmão, né? Muita gente quer saber agora, eu tive Covid, vou virar um deficiente físico. Quer dizer, eu até gostaria, Pantoja, de abrir a nossa conversa assim, tive Covid, agora eu sou deficiente físico, meu pulmão está estragado? Conta pra gente. Marcelo, olha só, a gente realmente foi atropelado por essa doença, nessa pandemia, né? A gente começou a receber aqui no Brasil em fevereiro, né, final de fevereiro, lá em São Paulo o primeiro caso foi descrito, e depois, logo depois começou a bater aqui no Rio e no Brasil inteiro. E lá no Copastar, particularmente, a gente chegou a determinada época que a gente estava com muito receio de não ter leitos para admitir mais pacientes. Nós ficamos numa situação de extrema penúria. Em geral. Leitos geral. A gente teve que abrir leito de CTI, mais leitos de CTI, né? O hospital, como você sabe, é um hospital de 150 leitos, sendo que nós temos 76 leitos de terapia intensiva. Nós tivemos que abrir mais leitos de terapia intensiva, quase 90, para poder dar cabo da demanda. Em determinado momento, 40 pacientes de ventilação mecânica, só para você ter uma ideia, sendo que desses 40, 50%, seja 20, em diálise contínua. Então, foi realmente um período muito desafiador. Graças a Deus, nossos resultados comparativos com os resultados da literatura internacional foram muito bons. Só para você ter uma ideia, eu posso falar isso. Dos pacientes em ventilação mecânica, a nossa taxa de mortalidade foi menor do que 20%, o que realmente é um feito muito bom. A equipe do CTI... Muito bom. Eu vi na literatura, os doentes de respiração chegando à mortalidade a quase 50%. Perfeito. Mas a gente entendeu que os países que relataram isso, e você tem conhecimento profundo na Itália, né? Eles foram atropelados de uma maneira absurda. A relação... pouco, mas aprendeu um pouquinho com eles. Acho que a gente ainda teve aquela oportunidade de aviso prévio, eu vou chamar dessa maneira, né? Quer dizer, a Itália, logo depois da China, ela começou a ser atropelada de uma maneira absurda, principalmente a região que você é tão familiarizado como o norte da Itália, de Milão. E eu me lembro que até numa conversa que a gente teve com um cirurgião torácico, Francesco, lá do Instituto de Tumor de Milão, eles tentaram fazer um hospital Covid-free e isso não durou nem uma semana, porque eles não conseguiram. Os próprios enfermeiros, médicos,
todos estavam levando a doença para dentro e concluiu que isso não funcionou. Nós aqui conseguimos, de uma maneira ou de outra, manter a Gávea, né, a Clínica São Vicente, o Hospital São Vicente da Gávea, como unidade Covid-free até agora, estamos mantendo dessa forma. Mas chegamos em determinado momento, nós duvidamos da capacidade de manutenção disso, dada a procura que nós estávamos tendo em relação a isso. Tanto que o Glória D'Or, que foi aberto no meio da pandemia, que inicialmente era para ser um hospital Covid-free também, não pôde ser mantido dessa forma. E nós tivemos que abrir ele para os pacientes Covid, né? Mas a gente sentiu também que essa pandemia, né, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, e pelo menos no segmento que a gente dá atenção, classe média alta, né, essa onda passou, o tsunami passou. Né? No momento, a gente que já teve 4 unidades de terapia intensiva dedicadas, no momento temos 2 unidades de terapia intensiva dedicada e a tendência é claramente de redução de leitos dedicados a essa patologia. Então, nós já estamos reassumindo o hospital para um hospital chamado não Covid. Né? Em determinado momento, nós chegamos àquele Pareto 80-20, 80 Covid e 20 não Covid, e a gente já está fazendo essa transformação. Vamos ver se a gente consegue voltar um pouco a nossa vida normal, né, Marcelo? Não, eu tenho visto, inclusive, acho que até primeiro que no Rio, São Paulo foi mais atacado, mas eu vi vários hospitais privados de São Paulo, num dado momento, enviar e-mail para médicos que, eventualmente, eu como operei muitas vezes em São Paulo, recebi e-mails, olha, nós já estamos com a unidade de Covid com menos de 50% de leitos ocupados, então já podemos ter cirurgias eletivas. É claro que isso representou para a saúde privada, não só no Brasil, no mundo todo, e eu te citei da Clínica Maio, o prejuízo foi enorme lá deles, e eles tiveram que voltar a operar, imagina. Então, e é a mesma coisa. Né? Dos profissionais lá em 30%, você sabia disso? Lá ele falou que os profissionais a nível de diretoria, digamos, todos de alto escalão, 30%, depois foi gradativo. Os médicos, em geral, foram 15% e o funcionário mais padrão teve 7% de redução salarial. O Gustavo dele falou para perdi teu som de repente aí. Não, está me ouvindo? Estou ouvindo agora. Beleza. Então, houve isso, houve uma redução. Não sei se houve isso na Redditor, alguma redução salarial de níveis mais altos, mais baixos, nesse sentido, se vocês mantiverem igual. Na Redditor a gente não teve nenhuma alteração, inclusive houve uma facilitação do corporativo de adiantar 13º salário, tendo em vista as dificuldades que muitos estavam tendo. Né? Não, é verdade, né? Porque se você analisar os médicos em geral, muitos ficaram com o consultório ou fechados ou semi-abertos. Eu, praticamente, como faço cirurgia vascular, não fechei, fiquei atendendo 3 vezes por semana em horário reduzido, porque tem pessoas que estão, enfim, vou falar num termo mais, com ameaça de perder uma perna, e essas pessoas não podem esperar o Covid a passar, eles têm que se tratar. Então, eu fiquei atendendo essas situações emergenciais, e nós, durante a Covid, a gente notou nitidamente, num hospital aqui vizinho, durante o mês de março e abril, a gente colocava 60 catéteres por mês entre diálise, veia profunda, e um número X de filtros de veia cava, daqueles doentes que tinham sangramento. Tal. E aí começou, no final de maio, início de junho, esse percentual caiu, assim, engraçado que caiu abruptamente. No meu entendimento, a queda não foi uma queda assim, com o pico, foi, mas depois houve uma queda quase vertical, né? Não sei se você observa isso. Nós tivemos exatamente isso, Marcelo. Nós fazíamos em torno de 650 cirurgias mesmo no Copastar. No primeiro mês que a doença chegou, 400. Já no terceiro mês, a gente começou a fazer menos de 100 cirurgias por mês, para você ter uma ideia. Era basicamente emergências. Mas aí eu tenho uma pergunta para você, Marcelo. Você notou muita diferença no seu atendimento de emergências? Ou você notou uma manutenção? Mudou completamente. Eu vou só te responder antes uma pergunta que a Vânia Palmeira pergunta aqui, se a redução foi só na classe média e alta, mas ela botou mais. Eu acho que ela quer dizer que nas pessoas menos favorecidas está aumentando. Não, Vânia. Para seu conhecimento, nós temos conhecimento, João Pantoja também, com pessoas que dirigem, até porque a Redditor capitaneou
os hospitais de campanha, foi a criadora, a grande incentivadora, parabéns a você como membro da Rede D'Or. Eu tenho colegas que me falaram que foram desativadas algumas unidades de CTI em hospitais de campanha, por também estar havendo uma redução do número, mesmo entre a classe menos favorecida. Claro que se eles entraram depois, eles estão tendo uma redução menor, mas já está existindo. Não sei se é isso que você tem conhecimento também. O que a gente está vendo, e hoje eu recebi um reporte da Secretaria Estadual de Saúde, é que a fila para a transferência de unidade de terapia intensiva e para enfermarias Covid reduziu dramaticamente, mas a palavra é dramaticamente. O que não significa que tenha acabado, mas reduziu bastante. Claro. A impressão... É muito bom. A impressão que, obviamente, eu estou tendo, aí você pode dizer, mas você tem uma avaliação enviesada. Bom, como eu trabalho na medicina particular, basicamente, olhando os hospitais da Rede D'Or, a gente olhando nossos gráficos, é que a redução está sendo vista realmente franca, né? É bastante marcada. E nos hospitais públicos, conversando com colegas e vendo o volume de experiência para os hospitais de campanha, é que isso também está acontecendo. A curva está em franca queda. Agora, se a gente vai ter... Nós vamos ter uma... Temos respondido a pergunta da Vânia e da Roberta nessa mesma. Você me perguntou sobre complicações vasculares, e eu conversei com o cirurgião vascular de Nova York no momento da epidemia, conversei com o Germano Melissano, que é o subchefe lá do San Rafael, que é o maior hospital da Europa, e o centro do Covid, porque era Milão. E conversei com o Gustavo Derich da Clínica Maio, então com várias pessoas do Brasil também. E, na verdade, o vascular ele teve dois tipos de atuação. Uma atuação, digamos que, auxiliando os médicos intensivistas, colocando catéteres, etc., desobstruindo, ou então uma complicação do uso do catéter, uma trombose. Agora, eu vi trombose espontânea, sim, de toda uma artéria femoral, mas que ia na femoral, em todos os vasos da perna, quer dizer, uma situação muito curiosa. E depois a gente viu uma situação que a gente costuma ver quando aquele doente toma altas doses de noradrenalina. Para quem não sabe, esse remédio, às vezes, a gente precisa usar para aumentar a pressão do indivíduo depois de cirurgias complexas, qualquer cirurgia, e isso faz uma vasoconstricção periférica muito grande e acaba o indivíduo eventualmente perdendo os dedos, o pé, dedo da mão, etc. E eu vi muito isso no Covid, foi isquemia distal quase irreversível. E um relato do pessoal lá de Paris, que eu conversei, e de Milão, de trombose espontânea em placas na aorta, o indivíduo faz uma trombose. Então tem um caráter trombogênico nessa doença, no ponto de vista vascular. Você tem toda a razão. A gente viu muito isso também lá no hospital. Muita embolia pulmonar. É interessante que a gente via pacientes que pareciam ter só Covid, e aí você avaliava um pouco mais, e você diagnosticava Covid e trombolismo pulmonar. Eu cheguei a ter um caso que apresentou simultaneamente com Covid no pulmão, pneumonia bacteriana no pulmão e pulmonar simultâneo. Quer dizer, é uma loucura. É uma loucura, né? Tem uma pergunta aqui da Luciana Adinetti. Ela pergunta assim: as sequelas pulmonares existem? Olha só, essa pergunta é interessante. Eu vou dividir essa pergunta em algumas questões. Primeiro, todos nós estávamos muito medrosos, receosos em relação a casos de fibrose pulmonar após o acometimento. A gente teve a oportunidade de ver acometimentos extremamente severos, importantes, pulmonares, eu mesmo, no meio desses casos, fiquei com muito medo, com vontade de começar aquelas medicações novas chamadas antifibróticas, né? O pirfenidona e o nintedanib e tudo. Mas, usando corticoide, segurando a mão um pouquinho, eu pude ver que esses, pelo menos nos casos que eu vi, eu não vi nenhum caso de fibrose definitiva após a sobrevivência dessa doença. Tá? Então, era uma espécie de enzimatoso, uma espécie de pós-tuberculose com perda do parênquima pulmonar. Não vi nada. A gente vê alguma coisa, claro, alguma telectasia maior, uma área de uma coisa focal, mais difusa, que era o grande receio que a gente tinha, principalmente com alguns relatos que vieram da Europa e da China. Eu não tive oportunidade. Olha que a gente viu muito caso, muito. Agora, você próprio houve alguma contaminação sua, não?
Como é que é? Perdão? Você próprio se contaminou ou não? Ô Marcelo, eu acho que eu fui um cara que eu ganhei na Mega Sena, né? O que aconteceu comigo foi o seguinte: eu, em determinado momento, eu saí de casa para morar num hotel perto do Copa Star. Porque eu falei, vou contaminar minha família inteira e vai ser um drama aqui em casa. Então, eu tinha que proteger minha mulher, minha filha, né? Minha sogra. Puta, me lá em casa, então eu vou cair fora. E aí eu fui para o hotel, e quando eu cheguei no hotel, bem no início, lá no final de março, o que aconteceu foi que eu comecei a ter coriza. Eu nunca tive coriza na minha vida. Eu comecei a ter uma coriza copiosa. Eu falei assim, que saco, deve ser o tapete desse hotel aqui que está me incomodando, né? Isso durou uns 2, 3 dias, depois espontaneamente melhorou. Resumo da história foi que 2 semanas depois eu fui exposto, o doutor Raul Cutati, grande cirurgião de São Paulo, veio operar um paciente meu aqui, almoçou comigo e me ligou no dia seguinte em São Paulo e falou, João, olha, só para dizer para você que eu não estou bem, eu passei mal e eu vou me testar para Covid. Fique esperto que a gente teve muito tempo junto ontem, né? Eu falei, pô, roubada, né? Stand-by. Quando foi? Isso foi num sábado que ele me ligou. Quando foi na terça-feira, ele me ligou, estou indo internar no Sírio, estou com Covid e não estou bem. Obviamente, e coitado, ele ficou internado no Eu Sírio, soube mas da história dele, acompanhei. foi entubado, 2 semanas entubado, coitado. Graças a Deus, ele está muito bem. Mas o resumo da história é o seguinte: aí eu fiz o meu teste, o meu PCR, que foi negativo nesse momento. Falei, bom, escapei. É. Mas na semana seguinte, o Hélio Magarinos, nosso diretor do Richer e da parte de exames laboratoriais, chegou para mim e falou assim: olha, já estou com sorologia disponível, mas preciso de cobaia. Eu levantei o dedo, eu sou. E aí eu fiz o teste e deu IgG positivo. Eu falei, opa, que negócio é Mas esse? que carga deu de IgG? Deu 5.000 ou deu 1.000 ali na beira? Direto. Mas IgG positivo é IgG positivo, tá valendo. Aí, Tava... 3 dias, eu convenci os colegas lá do Copa Star, da direção também, vamos todo mundo testar de novo. Aí eu testei também e o IgG estava subindo, em ascensão. Eu falei, beleza, menos mal. Esse é um bom sinal. É um bom sinal, mas eu, de qualquer maneira, faço minha prevenção 100%. Claro, se protege da mesma forma. Não Não, significa não, que você se protege. vírus Você perto. sabe que eu testei um IgG reagente também, eu e Tatiana, Sim. e não tivemos nada. Então, de qualquer forma, eu continuo me protegendo. Olha só, o Rodrigo Rosa pergunta a gente se seria por isso que é mais grave nos diabéticos. Na verdade, eu não tive eu não li na literatura nem ouvi dizer que a Covid seja mais grave no diabético. Eu ouvi dizer que é mais grave no grande obeso. Na No verdade, diabético, especialmente. você tem razão, Marcelo. Na verdade, o Covid tem algumas caracterizações, né, de gravidade. Ele acomete mais. Eu não sei se eu tenho oportunidade de mostrar para você aqui. Será que eu consigo mudar minha câmera e mostrar alguma coisa para você? Consegue. Estou vendo. Li. Você está vendo isso aqui? Aham. Essas são as condições pré-existentes que são mais, digamos assim, letais na associação com Covid. Então, você tem doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória crônica, hipertensão, câncer, etc. Né? E aquele percentual de paciente que não tem nada e que é letal é 0,9%. Você vê, se o paciente tem mais de uma condição de saúde prévia, ele vai somando o risco de mortalidade. Claro. Tá? Mas Antônio, em qualquer outra doença, né? Exatamente, exatamente. Um aneurisma, se você tiver outros corporativos, a doença coronária associada, diabetes associada à insuficiência renal, é claro. Perfeito. Agora, Perfeito. uma pergunta que fazem sempre, até porque eu sou asmático e uso a terapia habitual. Então, a Luciana Dinetti faz a pergunta, o asmático também é doente de alto risco? Porque, pelo que eu li na literatura, não. Eu acho que é o seguinte, a gente não viu mais asmático acometido hospitalizado do que não asmático, vamos chamar dessa maneira. Tá? O que acontece é o seguinte, houve no início um grande receio de que as medicações que controlam a asma, principalmente corticoides inalatórios, etc., fossem danosos, suscitassem uma piora clínica desse. Favorecessem o vírus, a multiplicação viral. Pessoas pararam de usar essa medicação. Foi um negócio absurdo. Eu tive que, literalmente, conversar com muitos pacientes um pouco mais sérios, dizendo que o pior problema, na verdade, é a asma estar instável e trazer esse paciente para ficar na emergência, para ficar... Teria um indivíduo em crise asmática e que se contaminaria com o Covid.
Então, se você analisar pelo menos os dados mais recentes de literatura, não. Essas medicações não tiveram nenhum impacto. Tem um impacto. Na verdade, o que aconteceu foi que muitos, ao pararem, ao cessarem essa medicação, aí sim que tiveram mais problemas. Pantoja, o Estevão, que é um cirurgião vascular de São Lourenço, grande amigo, ele pergunta como afirmar uma unidade free. Testaram todos que militam na unidade? Qual o protocolo para afirmar isso? Então, como é que tem sido isso? Fala por alto para a gente. A Clínica São Vicente tem operado nesse paradigma já há alguns meses, né? Então, a formatação foi de você testar todos os seus funcionários e manter testes periódicos, testar todos os pacientes que estão entrando. Aqueles pacientes, obviamente, você não pode impedir na emergência da Clínica São Vicente da Gávea que você tenha pacientes com Covid, que estão chegando lá com um quadro clínico que pode até no início não suscitar diretamente a ideia do, digamos, o cara está com uma dor abdominal. Eu acho que, na verdade, as pessoas precisam entender que isso é um pouco uma questão quase que filosófica. A gente tenta não internar e afastar. Agora, exatamente. O mundo Covid-free hoje não existe. Amanhã você vai e entra no elevador que o cara acabou de dar um espirro sem saber, mesmo de máscara, e você acaba se contaminando. Quer dizer, ele é Covid-free, mas não é dizer que você vai chegar lá e o cara te dá um atestado 100%, garanto a você. Não, a gente vai fazer tudo para isso. O risco, né? O que você está colocando, que é o que a gente está fazendo. Então, por exemplo, se o cirurgião vai fazer uma cirurgia eletiva lá, ele é testado, e, na verdade, hoje em dia, inclusive, com a tecnologia nova, a gente tem a testagem que sai em 45 minutos, né? Então, a gente pega a equipe cirúrgica, testa ela toda, testa a paciente, testa acompanhante, etc., bloqueia, obviamente, excesso de visitantes, aquela coisa toda. E, no mínimo, você pode dizer para a pessoa que esse hospital é mais seguro. No mínimo, ele é mais seguro em relação ao Covid. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O Guilherme Henrique, vou ver umas perguntas que você tem, muitas perguntas para você aqui. O Guilherme Henrique faz só uma afirmação que no interior de São Paulo vem aumentando o Covid. Eu não tenho acompanhado o interior de São Paulo. A Tatiana pergunta, vocês estão prevendo um aumento de casos depois da abertura do retorno às atividades? Quer dizer, nessa primeira fase, vários países ficaram com medo de uma segunda onda. Pelo que vi, não aconteceu na Itália ainda, nem aconteceu na França, a segunda onda. Então, eu me lembro até das gripes, se eu puder comparar isso, por causa que não deixa de ser um coronavírus. Tem gripes que vêm, dão aquela epidemia e, de repente, a gripe desaparece e não dá uma segunda surto de gripe, né? O Covid eu não conheço o comportamento, não sei se alguém conhece, mas se você viu em algum relato, uma segunda onda já é de fato. Olha, Marcelo, eu não estou acompanhando tanto esse dado internacional, né, para poder dizer para você. Mas, teoricamente, a gente sabe que é possível, na medida que o vírus ainda está rondando ao redor de nós, né? Nem todo mundo aqui. A gente não tem imunidade de manada, né? A questão claro. Que é... Se a gente analisar o que aconteceu, e eu teria até uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para você, que eu dei uma aula na Escola Britânica agora, semana passada, que eu tive que preparar algumas coisas. Eu acho que isso é interessante. Deixa eu mostrar esse gráfico para você. Isso aqui é do New York Times, tá? Então, para você ver, cessando a transmissão com a imunidade de manada. Para você ter uma imunidade de manada, para você não ter penetração, você tem que ter pelo menos 60% da população imune. Ou imune através da doença, ou imune ativamente através da vacinação. Ainda não temos. Mas olha só, Nova York foi aquele caos, e esse dado foi agora, olha, New York Times, 28 de maio. Olha Nova York, aquela loucura, só menos de 20% ou 20% da população tem anticorpos. Então está longe do que seria a imunidade de manada para impedir uma nova entrada dessa doença, porque ela encontraria tantos bloqueios, são os pontos vermelhos, que ela não avançaria. Olha Londres. Hoje, você sabe que hoje mesmo, eu falei com um colega de Nova York. De chineses, ó, 10%. Uhum. Mas, Pantoja, você sabe que hoje eu falei com um colega de Nova York e ele falou que os hospitais estão reabrindo para poder ter cirurgia eletiva. Ou seja, mesmo Nova York com pouca baixa imunidade, não está tendo, pelo menos por enquanto, uma segunda onda, né? Mas eles abriram somente hoje em Nova York o curfew, né? Quer dizer, o toque de recolher, ele foi cancelado ontem.
Tá? Era para ser cancelado hoje, eles cancelaram ontem já. O Bill de Blasio fez isso. E, na verdade, eles estão reabrindo hoje construction sites, quer dizer, sítios de construção, de prédios, de coisas, e abrindo alguns comércios só hoje. Ou seja, a volta ao transporte mesmo vai ser essa semana. Então, se tiver... A gente vai ter uma ideia nos próximos 15 dias, talvez. Período de incubação, parará, 5, 7 dias. A gente vai ver isso só daqui a 2 semanas, 2 a 3 semanas, tá? Então vai ser realmente um grande desafio em Nova York, porque eles foram atropelados também por essa doença, né? É verdade. Temos aqui, boa noite, Doloreta Bulamar com a gente, grande amiga nossa. A Leandra Metsavá também, dermatologista, muito amiga nossa, muito competente. Ela fala que também viu muita lesão cutânea, exantema, urticária e vasculite. É uma afirmação. Né? Isso foi uma revelação. Os dermatologistas trouxeram isso para a gente nos últimos, sei lá, 2 meses, né? Porque a gente não estava ouvindo muito isso vindo da China e da Europa, não. Nos Estados Unidos começou a bater mais essa informação. Muito interessante mesmo. Mas a verdade é que houve um dado momento que a gente começou a ouvir muito pouco da China, né? Quer dizer, eles tiveram até 80 mil casos, depois parou. Foi realmente um milagre. Né? Como é que a situação na China, na verdade, parece que a China inteira teve o mesmo número de mortes que o Brasil, né? Que o Rio de Janeiro, um negócio assim absurdo. Mas... Lá só tem 1,6 bilhões de habitantes. É pouca coisa. Tchau, Nicola. Temos um amigo lá da Itália nos assistindo, lá do Garda Bike Hotel, que fica exatamente na região onde lá estão pedindo até para transitar sem máscara agora e a população está com medo. Olha curioso. Tem uma pergunta do Marco Antônio Manarino, muito interessante. Se vocês poderiam falar sobre carga viral e consequências. Isso, acho que você pode falar muito bem de carga viral, consequência, tempestade inflamatória. Fala um pouquinho para o Marco Antônio Manarino. Olha só, eu desconheço a questão de mensuração de carga viral. O RT-PCR que dá como detectado, não detectado, ele é qualitativo, né? Eu não vejo tudo em relação a quantitativo. O que eu posso dizer, obviamente, é que a doença, qualquer doença infecciosa, ela depende de 3 fatores, né? Ela depende do agente infeccioso, ela depende do hospedeiro e ela depende do terceiro dado, na verdade, que é o inóculo, ou seja, que é a carga do agente infeccioso. Então, uma pessoa pode até ser relativamente resistente, mas se o inóculo for absurdo, essa pessoa vai ser mais acometida pelo processo de doença. Com relação... A gente tem como mensurar a carga viral exatamente. O fato é que algumas pessoas têm uma resposta inflamatória muito grande e outras não. Mas não é só na Covid, até em outras patologias isso acontece também, certo? O que eu vou pegar também e mostrar para você, Marcela, é dizer só que são 2 fases de doença, tá? Então, aqui você está vendo, esse é um gráfico de New England, que foi publicado agora. Então, você tem o período de incubação, né, 5 a 7 dias médios, desde do contato com o vírus até desenvolvimento de sintomas. E aí, a partir do tempo 0, os sintomas mais comuns da chamada fase viral, tá? Que seriam febre, tosse, fadiga, anorexia, dores nos músculos, diarreia. E após o 7º dia, em torno do 8º ao 10º dia, você tem a chamada fase inflamatória. Aí é que mora o perigo. Essa fase inflamatória, e aí eu vou mostrar um caso rápido para vocês, que é o seguinte. Esse foi um paciente que chegou para mim, veio da Europa, e 3 dias depois, com uma febre muito intensa, tudo, foi avaliado por mim no dia 10 de março com essa tomografia, e eu posso dizer que é uma tomografia particularmente normal. 2 dias depois, ele estava com um pouco de falta de ar e você já começa a ver pequenas alterações. 3 dias depois, internado, ele evoluiu. Só para explicar aos não médicos, a gente diria que toda essa área, isso é uma tomografia em corte axial, é como se você cortasse um salame e olhasse a pessoa por dentro, e você olha que ali onde ele está com a setinha, no pulmão é para estar preto, porque o ar fica preto. E o pulmão dessa pessoa está todo esbranquiçado. Então, isso é um sinal de que o vírus está atuando ali, está dando reação. Isso aqui é o pulmão normal e isso aqui é claramente o pulmão anormal. Essas manchas, como o Marcelo falou, essas nuvens.
E aí, Marcelo, olha o que aconteceu com ele. Ele ficou tão ruim que eu não pude mais tomografar ele por um período de tempo até que ele apareceu com isso, no dia 28 de março. Uma lesão extremamente importante. Ele já estava com corticóide, já fase inflamatória franca, usando oxigênio em altíssimas doses. O meu medo nesse caso, foi um dos primeiros casos que eu tive, esse cara vai fazer uma fibrose no pulmão inteiro, tá? Bom, e aí vamos acompanhar, ele foi melhorando tanto, eu fui segurando a mão, essa é a tomografia, e felizmente, na alta dele, da minha clínica, ele está completamente zerado. Esse é outro paciente. Oi? Não, esse é o mesmo paciente, Marcelo. Olha bem, é o mesmo paciente. Isso é incrível, né? Então, quem era assim, ficou assado, literalmente, ao intervalo de tempo também. 28 de março e 8 de maio. Ele tem uma tomografia de abril, Marcelo, que é uma tomografia que ainda tinha alguma alteração, mas eu quis acompanhar ainda para normalizar, ficou ótimo. Está muito bem. Parabéns, belo caso. Olha só, uma pergunta super interessante de um grande amigo nosso, Carlos Dele. Ele pergunta se você chegou a receber alguma grávida com Covid e se teve, qual foi a evolução? Ela foi pior do que a não grávida? Muito interessante. Essa grávida, em torno de 30 anos, ela chegou para mim já na 39ª semana, estava marcada para ter uma cesárea literalmente uma semana. A tentativa foi de segurar, porque ela ficou realmente doente, né? E aí, infelizmente, na semana subsequente, ela rompeu a bolsa, aí não teve jeito, e estava em plena, entre aspas, fase inflamatória. Ela teve neném, graças a Deus o neném saiu muito bem e tudo, e ela no pós-operatório, ela ficou um pouquinho de tempo mais, com alguns sintomas meio vagos, teve alta e 2, 3 dias depois ela acabou indo me procurar porque ela estava tendo palpitações. Tá? Bom, vou resumir aqui. Na verdade, é uma sensação de que alguma coisa estava errada, tudo, mas estava oxigenando bem. Foi lá no Copastar, examinei ela, fiz pela primeira vez a tomografia dela, mas já tinha resultado do exame de sangue quando ela foi fazer a tomografia. Então, para você ter uma ideia, a gente sabe que tem um exame chamado dedímero. Que exame é esse? Na verdade, é um produto de degradação da fibrina, né, específico, que... Para as pessoas entenderem, é que quando você tem coágulo em qualquer parte do corpo, Exatamente. Ele pode, a gente sabe indiretamente, mesmo que eu não tenha visto, a gente não vê o coágulo, mas se esse exame tiver aumentado, é sinal que tem algum, porque isso é um pedaço do coágulo. Então tem algum trombo em algum lugar no corpo. O ponto de corte para uma pessoa da faixa etária dela é em torno de 500, tá? Uma pessoa de menos de 30 anos, tudo. Entretanto, ela estava com uma semana após de puerpério, né? A gente sabe que a gente pode encontrar alguns valores um pouco mais altos, faz parte do pós-operatório. Criança normal. Muito importante salientar. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, eu me lembro que o dedímero dela vem em torno de 1.700 ou 1.800, tá certo? Aproveitei naquele momento, fiz um duplex scan dos membros inferiores dela, não tinha trombose venosa profunda, né, que é uma das causas. O coração dela no eco também estava bem, mandei ela para a tomografia. Ela fez a tomografia não contrastada e fez a tomografia com contraste. E muito interessante que a tomografia não contrastada mostrou ainda algumas áreas de Covid, como era esperado encontrar. Lembrando, ela estava saturando muito bem. Mas uma dessas áreas, muito interessantemente, quando foi injetado o contraste, ela era uma área de embolia pulmonar. E ela hoje em dia está anticoagulada, está dando de mamar, então estou tendo que usar a Marevan, né? Então ela está anticoagulada, está muito bem, mas foi um caso muito interessante que aconteceu na época tão crítica, né? E temos respondido, então, ao dele. Agora, o Paulo Matoso, colega nosso, pergunta se você está testando os profissionais mesmo assintomáticos. Sim, os profissionais assintomáticos, porque nós sabemos, infelizmente, que eles podem estar carreadores assintomáticos e disseminarem a doença, né? Ainda mais numa área que você está tentando manter como uma área sequestrada sem essa doença, né? A Kátia Domingues faz uma pergunta interessante, que é um doente que tenha 50% do pulmão comprometido em recuperação domiciliar. Existe um exercício para fortalecimento do pulmão? Olha, acho que é a fisioterapia básica geral, não? Terapia básica, respirar fundo, etc. O que esse paciente precisa com 50%, que é um acometimento limítrofe, né? Ou seja, 50% para cima é um acometimento denominado grave do pulmão. Ou seja, com maior risco de hipoxemia, de complicações respiratórias. Pelo que eu entendi dela, ela diz que é um doente em recuperação. Ou seja, uma pessoa em recuperação e agora fisioterapia básica, que todo... Tem uma pergunta da Márcia Cerqueira,
Responde se quiser. Ela pergunta qual é a diferença entre cloroquina e hidroxicloroquina em termos de eficácia nos primeiros dias da contaminação. Falou que Olha, está ótimo, eu digo, esclarecedor o papo. Hã? eu, eu falo para meus pacientes, Marcelo, o seguinte: quando eles chegam na fase viral, é importante entender que quando o paciente chega na fase inflamatória, né, essas medicações, na teoria, já não funcionam mais nada. Né? Quando o Claro. paciente chega na fase viral, primeira semana ainda, tudo, eu coloco para ele ou para ela que ele tem o direito de usar hidroxicloroquina, é um direito. Tá? Mas eu não sei se ele pode ou não exercer esse direito. O que eu quero dizer com isso? Primeiro tem que fazer uma avaliação cardiovascular com um eletrocardiograma para ter certeza que ele não tem uma potencial indução de arritmia causada pela droga, ou seja, uma característica do eletrocardiograma. Isso é uma prevenção que você está fazendo, muito justificada, embora nossos colegas da reumatologia, e eu tenho vários colegas aqui no Rio de Janeiro, usam essa droga há 20 anos e nunca tiveram, nem ouviram falar de arritmia. E se você for visitar a Amazônia brasileira, você vai ser obrigado, ou pelo menos fortemente aconselhado a tomar a cloroquina para não ter malária. Pois é. Mas aonde então, eu tenho... É claro que, agora, como se fala da arritmia, você se sente na obrigação de avisar de testar. Quero usar. Então, o seu teste testou, tudo bem, o indivíduo usa. A gente não pode esquecer, Marcelo, que essa virose, ela acomete não somente o trato respiratório, ela acomete o rim, ela acomete o sistema nervoso central, ela acomete o sistema cardiovascular. Ou seja, a gente pode ter alguma irritabilidade cardíaca que talvez essa medicação possa causar mais problemas do que na prevenção da malária, do que num paciente que tem uma artrite reumatoide que precisa usar. Claro. Então, eu tenho receio disso. Claro. Agora, o Marco Antônio Marcini faz uma pergunta se existe estudo quanto à gravidade da doença relacionada à carga viral. O Pantoja já respondeu. A gente não tem nenhum método que nós conheçamos, ou que tenha sido publicado, de mensuração da carga viral. A gente tem sim, como ele falou, são 3 fatores associados. É a capacidade do vírus de agredir, a resistência da pessoa, fatores de riscos associados. Então, Marco Antônio, a gente ainda não está mensurando isso. A Luciana Adnet pergunta se realmente a asmática está vulnerável. Você já falou que não, desde que ela continue se tratando, que é importante não parar de tratar a asma. Perfeito. A Francesca Cardoso pergunta que ela teve ao contrário de você, ela teve um PCR positivo e depois o IgG negativo. Se ela pode pegar de novo. Eu acho que até quem tem o IgG reagente não sabe dizer hoje se está totalmente protegido, não. Portanto, Francesca, se proteja, que pode ter de novo. Concorda, João? Assina embaixo. Assina embaixo. Então, tá bom. A Tati Vascular pergunta o seguinte: doutor Pantoja, na sua prática clínica, o filtro de veia cava foi uma alternativa expressiva na profilaxia da embolia pulmonar ou a escolha foi a anticoagulação, isso para a maioria dos pacientes? Do ponto de vista, você vai responder como pneumologista e intensivista, como cirurgião vascular, eu vou dizer, Tati, nós utilizamos o filtro naqueles doentes em que não puderam continuar a anticoagulação por algum motivo, seja hemorragia digestiva, na grande maioria, ou outro fator qualquer. Como é que foi a indicação para vocês? Respondido, Marcelo. Respondido, muito bem. Glaucio, o paciente com doença autoimune é mais perigoso? Essa é uma pergunta difícil, né? Depende da doença. Exatamente. Depende do controle da doença de base, depende de que medicações que estão usando, né? A gente vê, Marcelo, situações complexas, né? Porque essa doença, ela vai pegando todo mundo pelo meio do caminho. Então, às vezes, a gente vê pacientes imunossupressos, e imunossupressos por doença autoimune, né? Ou imunossupressos por câncer, né? Que tendem a ter um curso um pouco mais grave nesse tipo de processo, né? Então, isso, infelizmente, é uma realidade, né? Claro. Um cliente pergunta aqui, o Paulo Catran, um cara muito bacana, ele pergunta, ele tem um defeito, né? Ele é fumante, coitado. Já falei com o Paulo, tem que parar de fumar. Então, ele pergunta se o fumante tem mais risco ou depende da literatura, parará. Quer dizer, diga aí, o que você acha do fumante? Olha só, Marcelo, o fumante ele tem uma chance maior de ter uma doença crônica respiratória. Então, com isso, a reserva respiratória dele vai tender a ser menor. Portanto, se ele tiver o azar de pegar a doença que acometeu o pulmão dele um pouco mais, a reserva dele vai estar reduzida, ele não vai ter muito para onde correr, não.
Então, eu acho que é mais o motivo da gente se manter longe do cigarro. Ele tem menos defesas, né? Menos defesa, é isso aí. Muito bem. O pessoal perguntou muito aqui, vou falar. A nossa live fica gravada no IGT, no site aqui da Etamucino, e depois de 48 horas ela vira um YouTube no canal Etamucino. Vocês podem, então, assistir de novo, quem gostar, quem quiser ver. Tá? Bom, já falaram aqui sobre a sua opinião sobre a polêmica da cloroquina, a gente já conversou, que é uma decisão em conjunto com o médico e junto também esclarecendo que ele tem que tomar suas precauções do ponto de vista cardiológico, você falou muito bem. A Casey Filmes pergunta qual foi o percentual de ocupação da CTI da Redditor. Tem essa ideia em geral? A gente chegou a ter quase 90% de ocupação em determinado período. É importante entender que isso é muito flutuante, né? Mas teve um período que realmente a gente ficou muito preocupado, né? Os hospitais públicos estavam lotados e a gente estava ficando literalmente cheio. Isso, eu acho que foi final de abril, começo de maio, que a situação estava absurda. Graças a Deus isso é passado agora. É passado agora, você falou, então que fique claro o pessoal do Casey Filmes aí, que já melhorou muito, né? A Alexandrina pergunta quanto tempo após acabar todos os sintomas a pessoa se pode se considerar curada? Quanto tempo ainda há risco da pessoa contaminar alguém? Marcelo, a gente usa os dados que a Organização Mundial de Saúde, né, determinou. A gente sabe que isso pode ser muito variável. É importante as pessoas entenderem o que é o teste que a gente faz do PCR. O cara fala, pô, o cara fez o PCR, que é a presença do vírus, deu o diagnóstico no início e passou 20 dias, o cara continuou com o PCR positivo. Pois bem, o PCR, na verdade, ele está simplesmente medindo a presença de uma propriedade do vírus, que é o seu RNA. Ou seja, no início, você está com o vírus se replicando dentro da célula, a célula se estourando, fica vírus, pedaço de vírus, RNA ali, você põe aquele cotonete, sai positivo. Depois de passado lá, vamos lá, 20 dias, você põe o cotonete lá, o sujeito já está sintomático. Você põe o cotonete lá e aí vem o RNA positivo. É importante entender que o vírus vai se replicando em determinado momento. Depois ele para de se replicar, mas a célula continua tendo no seu interior pedaços do vírus ainda. E na medida que a célula vai sendo substituída normalmente, morrendo e quebrando, né? E você põe lá o cotonete, o que você vai pegar lá não é o vírus se replicando, mas foi um vírus que parou de se replicar há algum tempo. Residual. Liberado. Então, o que diz a literatura é que após o período de incubação, na qual a pessoa não tem sintomas, mas ela pode estar excretando o vírus poucos dias antes de iniciar o seu sintoma, a pessoa fica doente por cerca de 14 dias, ou seja, entre aspas, 7 dias na fase viral, 7 dias na fase inflamatória, tá? Claro que não é muito bonitinho, mas é mais ou menos isso. E ao final desse período de 14 dias, do início dos sintomas, se a pessoa estiver há pelo menos 3 dias, ou seja, 72 horas, assintomático, essa pessoa pode ser considerada como não transmitindo mais. Ah, mas se passar o PCR no nariz, ele é positivo. Já expliquei. Tá? É o vírus morto que está na célula. Uma coisa mais definitiva seria a dosagem de imunoglobulina. Ou seja, a gente sabe que as imunoglobulinas elas têm uma ordem de aparecimento. A IgA ou a IgM aparece primeiro e a IgG aparece depois. E que a IgG é sinal de desenvolvimento de uma imunidade permanente. Ou pelo menos até agora. Né? Então, você fazer um exame mostrando que a sua IgG está positiva, isso demonstraria que você não teria mais capacidade de adquirir a doença e tampouco de transmitir a doença. Ou seja, a IgG selo de garantia para você que tudo azul. Pantoja, só para adiantar, temos várias perguntas para você. A Maria Tereza pergunta se os seus doentes foram tratados com cloroquina. Você já respondeu que deixou isso a critério deles. Quem optou por se usar cloroquina, você mandou fazer uma avaliação cardiológica. A Larissa também perguntou como é que está a curva na cidade do Rio de Janeiro. Nós falamos já que nos hospitais privados está numa decrescente vertical, muito importante, muito boa, e que mesmo conversando com colegas nossos de hospitais públicos, também tem uma curva decrescente, o que é bom sinal para o Rio de Janeiro. A Luciele, de Pernambuco, te pergunta
qual a relevância para a realização de uma tomografia pulmonar para aqueles pacientes idosos sem comorbidades, com sintomas leves, testados positivos para a COVID? Quer dizer, eu acho que eles assim, PCR positivo e com sintoma leve, qual seria a orientação nesse doente? Você faria uma tomografia só para ver o estado, quer dizer, no cara que está com oximetria boa? Marcelo, se o paciente está paucissintomático, ele muito poucos sintomas, se ele está com uma oxigenação ótima, o exame torácico dele muito bom, eu acho que a tomografia ela não é uma obrigação, ela não é necessária. É uma informação a mais? Sim. Vai mudar muita coisa? Provavelmente não. Agora, se o paciente tem indicação de internação por qualquer outro motivo, eu faria sempre para poder analisar. Digamos, a pergunta é, eu estou com o paciente que está com uma diarreia intensa, está desidratado, eu vou ter que internar. Ok, tudo leva a que é Covid, estão fazendo os testes, etc. Faz um favor, ao tomografar o abdômen, que às vezes a gente faz isso para poder analisar melhor, inflamação do intestino, que segmento, etc. Aproveita e roda o tórax também para dar uma olhada. Aí eu acho que você tem uma prognóstica que você pode acompanhar. Vai evoluir de acordo com clínica, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, mas eu não colocaria isso como uma necessidade. Necessidade absoluta. Entendi bem. Olha só, te perguntaram, a Vânia Palmeira te perguntou, que é sua cliente, perguntou se você é a favor da liberação da quarentena. Na verdade, acho que o que ela quis dizer é que está começando uma liberação parcial da quarentena, né? Digamos, uma fase progressiva. O que você acha com a queda do coisa, se isso realmente vai acontecer? Você está dizendo aos seus doentes para não saírem de casa ou para eles começarem a ir de máscara protegidos? Eu acho que você já falou as coisas importantes, ou seja, a gente está tendo uma redução do número de casos. O grande medo que fez com que a gente colocasse todo mundo em quarentena foi que a gente tivesse os hospitais absolutamente lotados, né? E que isso trouxesse situações de governabilidade, né? A verdade foi essa. Eu queria aproveitar aqui, Marcelo, eu vou só mostrar uma coisinha também que eu acho interessante. É isso que a gente queria ver. Se a gente tivesse a doença com o número de casos, aqui o número de casos diários... A curva rosa mostra um pico de casos e o que a gente queria era essa curva azul achatada ali embaixo. E a curva azul. Porque essa é a capacidade máxima instalada de serviço instalado em determinado local. A gente conseguindo segurar a galera dessa forma, e eu acho que aqui no Rio de Janeiro a gente conseguiu em grande parte com uma associação entre a medicina privada e pública, né? Os nossos hospitais de campanha foram uma associação público-privada que deu muito certo, deram uma ajuda essencial aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente tem que tentar voltar à vida, né? A gente não pode ficar sequestrado dentro de casa. Isso está trazendo consequências psicológicas muito importantes, consequências pecuniárias muito significativas. As pessoas, literalmente, quanto mais tempo ficarem, vão começar a passar fome, né? E o que a gente vai ver é uma situação de caos, né? Então, mas a gente tem que fazer isso de uma forma ordenada, né? Gradativamente, de uma maneira bem protegida, evitar ambientes com muitas pessoas, usar sempre máscara, levar álcool gel na mão. É isso, Marcelo. Se puder botar o nome dos netos de álcool gel, bota o nome dos netos de álcool gel, também já fica bonito. João, é por aí. Só para associar vou te associar logo 4 medicamentos que perguntaram sobre ivermectina, sobre anita, sobre vitamina D e sobre magnésio. Você usou essas coisas todas? 4 de uma vez, logo. Eis aqui, manda. Bom, você acredita nisso? Eu não sou crédulo, tá? Eu realmente não sou crédulo. Eu acho que isso é muita boa vontade das pessoas. Os estudos sérios, na minha visão, não foram publicados. Então, eu deixo a cargo do paciente. Olha, eu não acredito, mas eu não tenho nada contra o senhor e a senhora usar se assim quiserem, né? E vamos seguindo por aí. Claro, claro. Falou muito bem. João, tem uma pergunta interessante aqui. Você já respondeu, a Elaine pergunta a você se uma pessoa que já teve exame positivo para a Covid pode ser transmissor, mesmo depois de estar recuperado, depois de 2 meses. Então, em princípio, segundo você falou, e eu entendi bem, para você dar uma tranquilidade a essa pessoa, seria ela fazer o teste de imunidade e mostrar que o IgG dela
já é reagente, então ela tem anticorpos, então ela pode garantir a família dela, ela deve fazer isso. Como a Luz Vasconcelos mostrou aqui na tela, a ivermectina e a Anitta, se não tratar do Covid, trata só a verminose. Já ajuda alguma coisa. Então, Muito bem. A Andréa Sangue faz uma pergunta que você já respondeu também. Se você puder ser breve, que a gente ainda assim tem uns 10 minutinhos. O Rio de Janeiro, podemos começar a ter um relaxamento? Quer dizer, eu acho que é relativa a... que a gente vê aqui no Rio de Janeiro, sim, a gente pode começar a ter um relaxamento, obviamente um relaxamento bem dosado, um relaxamento gradual, né? Mas eu acho que a gente precisa ter esse relaxamento. A gente precisa tentar voltar à nossa vida. A vida normal. Se defendendo. É o novo normal, né, Marcelo? Claro. A gente não vai no restaurante e ter aquelas mesas tão próximas umas das outras. Os cinemas vão estar meio diferentes, mas a gente tem que retornar a uma vida... Retornar aos poucos, pegar um sol, caminhar na rua, procurar horário vazio, não é isso? É isso aí. Olha só, o Case Filmes fala de novo com você. Como é que você vai conviver com uma pessoa que não estava fazendo parte da quarentena? Eu acho que se você quer ter alguma certeza, o Pantoja explicou claramente, o ideal é fazer um teste e ver se o cara é IgG reagente ou não. Se ele for reagente, você pode ficar bem tranquilo. A Gláucia pergunta, os hospitais de campanha vão ficar montados até quando? Eu acho que, não sei se você sabe responder, isso deve ser uma pergunta do prefeito e do governador, não? Na verdade, os hospitais de campanha foram feitos para durarem 4 meses de operação, né? Eu acho que vai depender tudo agora, junho para julho, dependendo da demanda, tudo. Talvez, eu não sei, não conversei com o Werner, que é o diretor, Werner Scheinpflug, nosso colega que está direcionando esses hospitais, mas é possível que phased out, ou seja, que comece a diminuir na sua capacidade até não serem mais necessários. Na verdade, os hospitais de campanha foram necessários porque as instituições públicas pensou-se acertadamente que elas ficariam incapazes de darem a atenção. A partir do momento que você começa a ter uma redução, as começarem a ficar mais vagas, então eles não serão mais... Uma pergunta aqui do Ramon Taboada. Alguns pacientes tiveram maior dificuldade para respirar em caminhadas rápidas. Seria necessário a fisioterapia? Você já falou sobre isso, né? Quer dizer que todo mundo que teve Covid deve fazer fisioterapia respiratória, uma reavaliação, inclusive... Pantoja, você não mencionou, mas acho que concorda, uma reavaliação cardiológica também, não? Dúvida. A gente tem que entender que é uma infecção séria, que ela pode deixar algumas sequelas e a gente tem que ter certeza que o paciente é seguro para tocar o retorno ao exercício. A gente tem visto muito isso, Marcelo. Pacientes que passaram pela infecção, às vezes nem com tanta gravidade assim, mas que vão retornando agora, tentando retornar ao seu hábito físico e sentem dificuldades, que podem ser de vários... Pode ser neuromuscular, cardiovascular, respiratória. Então, isso tem que ser avaliado pelo seu clínico. Claro. O Guilherme Sibit pergunta, Pantoja, as pessoas que provavelmente tiveram Covid estão 100% imunes? Como é que é? Desculpa, eu não entendi. Pessoas que tiveram Covid, agora elas estão 100% imunes de ter uma segunda infecção? Marcelo, hoje é dia 8 de junho de 2020. Se essa pessoa teve comprovadamente Covid, primeiro, que às vezes outros vírus, se não foram testados, podem dar mesmo quadro clínico, fique claro. Então, ela foi testada e é positivo. E ela desenvolveu o anticorpo IgG, vamos colocar dessa maneira, hoje, 8 de junho de 2020, essa pessoa está curada, né, uma vez, né, não tem mais sintoma, passou, e ela não pega a doença de novo, nem transmite. Tá? Então, esse é o raciocínio atual. Obviamente, pode ser que daqui a um mês alguém me desdiza. Não, olha, está considerado outra coisa diferente, mas nesse momento é o que nós sabemos. Ótimo, muito boa. O Paulo Catran faz uma pergunta, quem já toma remédio anticoagulante para outros problemas vasculares, ele é cliente meu, imagino que já toma por outros problemas. É pior ou melhor? Eu acho que... O melhor para o Paulo é parar de fumar, né? Pô, não para de tomar, não, que você o Marcelo vai te internar, né? Vou internar ele. O Marcelo vai te pegar. Então, bom, tem uma pergunta que eu estou segurando aqui há um tempão, porque eu sei que agora que a gente está terminando, tem duas. Tem a Andréa Solberg, fala, os hospitais públicos do Rio de Janeiro também estão sob controle, mas o risco de morte individual com atendimento permanente é o mesmo, não? Eu não sei direito como é que foi a pergunta dela. Na verdade, está caindo números, mas quem tiver a doença ainda pode ter, tanto na clínica privada ou na clínica
ou no hospital público, pode ter uma forma grave da doença e vir a falecer. Quer dizer, isso não estamos dizendo que a cidade está imune, né? Não, eu, por exemplo, esse final de semana eu entubei mais um doente meu, infelizmente um sujeito cheio de comorbidades, um senhor já idoso, mas que teve que ser internado porque para vigília e ele piorou tanto que tive que entubar. Quer dizer, a gente está vendo esses pacientes ainda. A medicina é isso, é constante atenção. É constante atenção. A Márcia Cerqueira faz uma pergunta interessante que eu estava segurando aqui. Você está otimista ou eventualmente até usando os seus dons astrológicos, você tem aí uma ideia? Não, porque eu sou muito bom de previsões, viu? Mas principalmente sobre o passado. Jamais erro. Sobre o passado eu nunca erro. Sobre o futuro eu tenho uma dificuldadezinha. Você acha que as vacinas estão chegando, vão chegar esse ano ainda? Você acha que a gente vai ter igual a influenza Covid-19, 20, 21, 22? Marcelo, eu acho o seguinte, felizmente tudo indica que esse vírus não é um vírus que faz mutação muito frequente e muito importante. Todo vírus faz mutação, isso aí não está se discutindo. A questão é se essa mutação confere a ele alguma vantagem para que ele infecte mais ou infecte pior as pessoas. Ao que tudo indica, nesses últimos 6 meses, nada disso foi visto. Tá? Então, normalmente, mutações podem acontecer que, inclusive, enfraquecem o vírus, atenuam o vírus. É isso que a gente espera que aconteça. E no que tange a questão da vacinação, se o vírus não tem tanta mutação como a gente pôde ver nesses últimos 6 meses, é possível que a gente crie uma vacina que ela seja eficaz e que essa eficácia seja duradoura. Existem várias vacinas no momento em teste. A Rede Dória, quando num teste relacionado a uma vacina da Universidade de Oxford, que é um vírus vivo atenuado, é importante saber isso. Quem tem alguma condição de imunodeficiência não pode tomar essa vacina. Né? E tudo indica que seja bem promissor. Mas mesmo sendo promissor, apesar da universidade dizer que em poucos meses estará disponível, só imaginar a quantidade de vacina que tem que ser produzida. Isso aí demora um pouquinho para tornar uma realidade. Eu acho que isso será uma vacina para 2021, né? Então a gente vai ter que conviver com isso pelo menos nos próximos 12 meses, pelo menos é a forma que eu vejo. Antes de acabar, a Lúcia Dinetti pergunta se o seu consultório já está funcionando. Certamente o Pantoja, inclusive, está lá no consultório agora. Fazendo a live. Então, está funcionando. A Sônia Nassif pergunta se uma doença autoimune que a pessoa tiver protege do Covid. Se fica imune ao Covid, ela está confundindo as coisas. É bom falar com o médico dela, porque uma coisa é ter uma doença autoimune e outra é a pessoa estar imune à Covid. Mas acho que ela está falando. E eu pergunto a você se já pode afrouxar a quarentena, inclusive aos idosos. Como você falou isso no início, todos devem começar a ir à rua um pouquinho, não é isso? Usando a sua proteção, né, Marcelo? Todo mundo usando de máscara. Proteção de contato. Né? Muito bem. Pantoja, essa live fica gravada no IGT, pode voltar aqui no canal da Tamucino e depois vira um YouTube. Eu queria, está acabando 1 minuto, eu queria te agradecer esse tempo que você foi extremamente esclarecedor, todas as pessoas tiveram suas perguntas respondidas, quase 100%, e obrigado muito a você em meu nome, em nome da Etamucino, por você gastar 1 hora aí do seu precioso tempo, sei o quanto ocupado você está aí com o Covid, e eu deixo então esse último minutinho. O Sérgio Rotier entrou aí, também estava com a gente, o maior dentista do mundo, é bom saber disso, hein? Grande amigo meu. Pantoja, agora tem 1 minuto para você falar o que quiser. Não, Marcelo, eu queria agradecer a oportunidade, né? Você, Tatiana, toda a equipe sua aí. Realmente, para mim foi uma coisa muito nova, eu nunca tinha participado de uma live dessas aqui. Gostei muito, achei muito, né? Foi muito bacana. E dizer só a mensagem para todo mundo, fiquem tranquilos, que o serviço de saúde está a postos aqui para cuidar de vocês todos, e nós médicos aqui fazendo sempre o nosso melhor, né, Marcelo?